Bom dia, queridos seres das flores que vieram estar aqui presentes comigo e daqui a pouquinho a Rosângela Teixeira querida, para a gente conversar sobre as nossas emoções. Assunto tão pertinente, tão necessário para nós que estamos aqui nessa lida com os florais, não é verdade? E aí eu estou trazendo uma querida profissional da psicologia e da terapia floral. Daqui a pouco ela vai estar entrando aqui com a gente. Já agradeço a presença de todo mundo, queridos, Rogério, amigão da Rosângela, né, Rogério? Muito obrigada pela sua presença. E a Rosângela entrou. Deixa eu ver se eu já convido a Rosângela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Ups. Vamos ver se ela já entra aqui junto comigo. E aí todos nós juntos vamos dar os parabéns para ela, né? Yes! Querida, você chegou. Obrigada. Deixa eu ajeitar o Conseguimos, meu. né? Conseguimos. Yes! Tinha que ser Quero hoje. começar te dando os parabéns pelo Dia do Psicólogo, da Obrigada. psicóloga Obrigada. maravilhosa que você é, com Obrigada. tanta e usa esse seu talento com tanto brilho, de forma tão generosa. Obrigada. E parabéns, minha querida, e Obrigada. gratidão pelas suas Obrigada. contribuições, que a mim me ajudam muito também. Obrigada. É muito bom saber disso, é um retorno muito feliz para mim. E hoje é um dia que eu comemoro muito. Isso é um Claro. dia que é um dia muito feliz para mim, porque até no post que vai surgir aí, eu já vou encher vocês de posts de dia de psicólogo. Eu não só escolhi a psicologia, como escolhi Jung, né? E depois fui escolher a terapia floral, né? Então, essa mistura de saberes e astrologia também, apesar de eu não ser, essa mistura de saberes é que toca muito o outro, né? Querida, isso mesmo. Então, Como fez gratidão pela sua Obrigada. contribuição, parabéns pelo seu dia, se sinta muito Obrigada. abraçada. Obrigada. Vai chegar o dia que a gente vai fazer essas brincadeiras presencialmente, né? Sim, Vai sim, chegar. sim, com certeza. Nós vamos voltar, Queridíssima. né? Vamos voltar, sim. Eu Vamos, quero e lhe eu agradecer muito, viu, Cíntia, pelo convite, pela compreensão da nossa primeira data não ter podido ser realizada. Lhe agradeço muito, muito pela compreensão, tá? Realmente não queridíssima. era o dia, eu não poderia estar, você sabe, né? Não poderia estar de forma nenhuma. Então, eu te agradeço muito. É uma honra para mim estar aqui dividindo com você essa live e a quem eu devo muito, né? Porque, assim, os seus cursos, eu adoro estudar como geminiana e aqueles cursos maravilhosos que você sempre organizou me deu uma bagagem muito grande, né? E ajuda até a própria psicologia, porque a terapia floral faz uma parceria muito importante com a psicologia, né? Faz. São parceiros mesmos, né? Então, eu quero te agradecer por tudo também, tá? Muito obrigada. Querida. E olha, eu acho que era hoje que era o dia, né? Não Sim, eu era acho aquele também. lá. Eu acho Hoje que era o também. dia para a gente Sim, estar aqui juntas no ar, aqui no sim, Instagram, celebrando o dia do psicólogo, da psicóloga. Então, tinha sim, que ser hoje, né? sim, com Tinha que ser certeza. hoje, com as configurações astrológicas que estão aí hoje. Sim, Era hoje o dia. então, era É. hoje, A era gente hoje. se enganou. E sabe, eu queria Sim, abrir aqui o nosso assunto com duas coisas, se você me sim. permitir. Primeiro, Pois não. quando eu li um post, quer dizer, eu leio todos os posts da Rosângela, eu escuto todas as mini palestras, big palestras, todas as palestras da Rosângela. Eu sou fã de carteirinha mesmo. Obrigada. Mas esse post, ele especificamente, eu vou ler ele para o nosso público aqui, que já chegou aqui. E essa live vai ficar gravada. Então, aí quem chegar depois vai poder assistir a primeira parte que se perdeu, e enfim. Mas esse post ele me cativou pelo seguinte, Rosângela. Os terapeutas florais, que é mais o meu público direto aqui, ou as pessoas que se interessam pelos florais de alguma maneira, nós precisamos nos apropriar desse vocabulário das emoções. A gente precisa expandir
o nosso vocabulário sobre as emoções, e isso vai nos ajudar a compreender melhor os florais e a compreender melhor os nossos clientes e ajudar os nossos clientes também a enriquecerem o vocabulário emocional deles, né? Para poderem, primeiro, reconhecer as emoções, tomarem consciência delas e aí conversar sobre elas, trazer isso, deixar que isso emerja através do nosso recurso da linguagem também, que é um recurso tão requintado que nós humanos temos, né? Um recurso tão maravilhoso. Então, isso foi o que me cativou mais que tudo. Eu posso falar do post? Claro! O tal que deu o pontapé inicial para que a gente estivesse juntas aqui hoje. Sim, por favor, é um post, por favor. Como todos, ou quase todos os da Rosângela, muito bem humorado. Ela é essa pessoa, não só excelente profissional da psicologia e da terapia floral, é professora autorizada dos florais da Califórnia, da Flower Essence Society aqui no Brasil. Ela também é muito bem-humorada, essa menina, né? Então, os posts dela falam desse assunto, vou chamar assim, assunto de peso, mas com muito bom humor, coisa de geminiana, né? Sim, coisa de geminiano. Olha, eu não tenho nada em gêmeos, tá? Eu só tenho gêmeos na casa 3, porque o meu mapa astrológico ele é todo assim, bem certinho, Mas eu digo que o que eu tenho em gêmeos é a lua do meu marido. Já serve, né? Sim, mas o seu gêmeos está em casa, ele está bem. E o seu Mercúrio deve estar também muito bem aspectado pelo trabalho que você faz. Depois te conto do meu Mercúrio. Tá bom. Então eu me divirto com os seus posts e imprime para mim uma certa leveza para poder olhar para assuntos que são às vezes pesados, difíceis mesmo, né? E olha esse post aqui, é por causa disso que eu chamei a nossa live de Dieta para a Alma, né? Aí eu criei esse nome de Dieta para a Alma para a gente falar diretamente com os terapeutas florais. Então, ela começa o post com um quadrinho, com um desenhinho de uma menininha falando, um desenho feminino falando: alguém conhece alguma dieta para diminuir o peso da existência? Só isso já cativa o seu leitor, né? E aí a Rosângela segue com a criatividade que lhe é peculiar e com o bom humor que lhe é peculiar, falando de assuntos tão sérios e pertinentes e necessários. Então, ela diz assim: seria tão bom que os nutricionistas pudessem incluir em seu programa nutricional um cardápio específico para diminuir a culpa. Concordo. Que indicassem dietas pobres de gorduras tipo raiva, cortar rejeição, abandonar os pratos que contenham excesso de bondade, tirar completamente do cardápio a personagem perfeccionista. Tô dentro dessa. Que pudessem orientar seus pacientes a mastigarem pelo menos 80.000 vezes a autorrecriminação e o arrependimento deles. Que incluíssem o não em todas as refeições. Depois você me fala, tá, Rosângela, onde eu assino? Capricórnio, né? A tentativa seria de digerir melhor a própria culpa e a raiva, suavizando assim as tão sofridas e angustiantes compulsões, essas que ocupam um lugar vazio das suas emoções não assimiladas, emoções que não puderam se tornar nutrientes. Por isso, sem poder de alimentá-los sempre que a vida pede mais deles. Sem nada substancial que os faça enfrentar conflitos e dificuldades que acabam precisando desse abrigo. O efeito sanfona adoraria ver a culpa sendo cuidada, já que o seu dono não sentiria tanta necessidade assim de voltar ao corpo anterior. Brilhante. Uma culpa mais consciente proporciona um espelho mais acolhedor. Quero muito que a gente fale dos espelhos. Onde talvez, pela primeira vez, alguém possa ter o direito de se ver e se enxergar como é de verdade. A bariátrica também teria menos chance de reganho de peso, afinal, algum cirurgião leva consigo para a sala da cirurgia um instrumento que reduz a culpa. Um corpo com sobrepeso ou obeso
vestiu-se de quilos a mais, tentando comunicar que tem alguém protegido ali dentro dele. Está acabando. Em nossos consultórios, sentimos sim que existe uma forma de existir que acabou se tornando um peso. Muitas vezes disfarçam com as suas racionalidades, superficialidades, deslocamentos, reatividades, bondade excessiva, ironias, mas a dor está ali, bem à nossa frente, no seu olhar. A dor de ser impotente por escolher ser inconsciente. Fico me perguntando que alimento é esse que atravessa gerações ainda sem ser digerido, elaborado e eliminado. Por que insistem em mudar o próprio corpo, justamente esse que os acompanha aonde vão? Rosângela, muito bom, né? Você escutando assim também não acha, nossa, será que eu que escrevi tudo isso? Sim, me bate isso muitas vezes. Muitas vezes. Sim. Parece que às vezes a gente canaliza e eu não acho que é de uma entidade fora da gente, não. Não, é eterno. Minha o próprio linda. eu, né? É um eu mais consciente, só isso. É um contato com o inconsciente que faz falta, que está fazendo tanta falta ao mundo hoje, né? É essa parceria consciente e inconsciente. Antes da gente continuar, de você continuar, Cíntia, eu só queria lhe dizer uma coisa. Quando você escreveu lá Dieta para a Alma, aí eu falei assim, nossa, mas é o meu trabalho, né? Porque alma para Jung, alma para psicologia é a psique. Psique é consciente e inconsciente ego, né? Consciente Sim. é o ego e o inconsciente e o Jung vem colocando dois inconscientes. Então, ele aprofunda a psicologia. Então, você fala numa dieta da alma, uma dieta para essa psique, esses inconscientes ficarem mais leves. E esse ego poder suportar as crises que vão vir. E que a gente só não lida com elas se a gente realmente não tiver o contato com o inconsciente. Então, quando você escolheu o nome, você também estava completamente sincrônica, mas é claro que sim, né? Porque é uma brilhante terapeuta floral também, muito conectada, né? Então, é claro que você escolheu o nome que a gente precisava trazer aqui. É uma dieta para a psique, né? Para a gente enxugar o que está em excesso aí de emoções não cuidadas. Vamos falar delas? Vamos lá. Por qual delas você quer começar? Vamos nascer primeiro? Sim. A gente nasce, a gente chega na Terra e tudo começa, né? É um grande parque de diversões onde os brinquedos são as emoções, né? Sim. A primeira, se vamos começar pelo nascimento, a primeira emoção é o medo. Muito medo, sim. Né? Medo somos ali um ser espiritual, né? Não temos ego ainda. Não temos. O ego vai se formando ao longo dos 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, com as nossas experiências vividas, né? Com aquele contato com o nosso ambiente familiar, mãe e pai. Por isso precisamos nos fusionar à nossa mãe. Ficamos ali 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses fusionados a ela e com muito medo do desamparo. Então, a criança precisa realmente de um holding, de uma rotina de cuidados para que esse medo diminua. Então, é aí que vem a ansiedade. A ansiedade do adulto, ela vem desse medo enorme sentido lá atrás, de um desamparo muito grande, sentido lá atrás. Aí as pessoas costumam dizer assim para mim, mas, Rô, minha família foi super amorosa, mas não foi percebido assim. Tá? A gente tem que levar em consideração o que surge na terapia. Aquilo que foi vivenciado na terapia é como aquilo que é trazido na terapia é o que aquela criança vivenciou. Então, o psicólogo respeita isso e cuida disso, né? Então, Posso assim, só falar uma coisa dos florais? Porque como você está trazendo isso, eu sempre penso que a primeira, a gente vem aqui supostamente para se sentir em unidade em algum momento, mas a primeira experiência é uma experiência de separação. Porque você estava lá na barriga da sua mãe em absoluta unidade com a sua mãe. E aí você nasce. Aí você nasce. E por mais que essa mãe seja amorosa, que você tenha sido uma criança absolutamente desejada, planejada e tudo mais, ela também tem a bagagem dela.
né? E como é que esse vínculo vai se dar? Então, eu sempre começo mostrando a querida mariposa Lily, Sim. né? Essa flor, olha onde ela nasce, gente. Ela nasce no meio das pedras, das rochas. Não é fácil. E ela é esse lírio dessa delicadeza, dessa pureza, né? É muito delicado. A mariposa Lily é uma flor muito delicada que ajuda a gente a resgatar esse vínculo, que ele é sempre um vínculo que tem feridas nele. Não tem como não Tem ser como. assim. Não tem como. Então É. eu vou trazendo os florais às vezes, pode Sim. ser? Sim, pode, pode. E o gestual dela, né, Cíntia? Esse cálice, essa contenção, né? De novo, né? Uma contenção de um útero materno. Até quando a terapia para, ou quando a terapia está difícil, estamos atravessando um momento difícil e a gente vê que aquele paciente está sem forças de continuar, a mariposa Lily volta na forma, né? Olha, isso é uma Falta super acolhimento. dica. Falta acolhimento, né? Super dica para os terapeutas florais que estão aqui presentes também. Eu sempre volto para a Mariposa Lily, Sim, estando eu fazendo terapia ou não. Ela vira e sim. mexe, entra de Bom, novo no meu vidrinho. sim, sim. By the E a nossa way, cá intenção está é ela. essa, né? A intenção do terapeuta floral é muito importante, né? A intenção é essa, é que seja acolhido pela sua mãe interna agora, não é? Essa mariposa Lily não vai fazer, pelo menos é assim que eu vejo, ela não vai trazer uma memória de um vínculo nesse momento materno, não assertivo, não confortador, ela vai acessar a mãe interna. Isso, minha querida. Ela vai construir isso para a pessoa, ajudar a pessoa. Eu vou botar o meu fone. Tem uma Certo, pessoa dizendo, a Eliana, dizendo que está fazendo eco. Então, certo. vou botar o fone, porque às vezes melhora. E aí Tá, vocês vão me contando se melhora, tá bom? tá. Vamos lá, querida, que o assunto é quente. O assunto é bom, é longo. É. A gente vai até onde der, né? Porque Sim, também sim, a sim. gente, aonde for para parar, a gente para. Se a gente quiser um dia mais para frente, a gente faz outra live dessas, né? Ih, deu uma travadinha aqui Deu para uma mim, mas travadinha. agora já voltou, Sim, Rosângela. sim. Voltou para mim também. Voltou para mim também. Tá bom, minha linda. Vamos lá. Uhum. Então vamos. E aí tem esse medo, essa ansiedade, esse medo que se transforma em ansiedade em algum momento mais para frente. Sim, Não sim. só no adulto, né, Rosângela, mas na própria criança e no adolescente também, né? Sim, sim. Crianças muito cobradas, crianças muito É. exigidas, não é? Sim, Crianças com querida. esse sentimento de. Eu acho que a exigência excessiva, a cobrança excessiva, já para mim já demonstra que é um desamparo ali naquele ambiente. Né? Não estão de Uhum. forma nenhuma reconhecendo uma singularidade, estão exigindo que seja do jeito que eles gostariam que fosse, A talvez aquilo que eles não expectativa. conseguiram ser, né? Então Muito já, provável. né, muito Isso. provável que seja isso. Então é isso. Uhum. E essa é uma das dores muito profundas, eu acho que fica mesmo impressa na gente, a expectativa do pai e da mãe, quando a Sim. gente não é capaz de atender. Eu até trouxe aqui o Beach, um pouco falando desse perfeccionismo, né? Sim, O Beach, um floral de Baja bem conhecido de todo mundo, a gente nem precisa se aprofundar nele, mas sim, ele fala disso, né? tá. Dessa intolerância que é consigo mesmo primeiro, né? Sim, sim. E A o sua crítica ao perfeccionismo. outro, né? O pessoal me pergunta assim, mas qual é o problema da crítica? A crítica construtiva, se a crítica ela não constrói nada, ela está Não. avisando o outro, olha só, você não é do jeito que eu gostaria. Você já matou ali uma individualidade, né? Ele vai tentar se adaptar, ele vai tentar se acomodar ao seu jeito. Então, é o que o Jung fala, o problema não são as crianças. O Jung nem cuidou de crianças, os problemas são os pais, né? É. Esses precisam realmente olhar muito para si. Então, o Beat fala disso, né? Cuidado com a crítica. Todos nós somos, todo mundo tem Mercúrio no mapa, todo mundo tem o eixo.
tem um signo de virgem, né? Eu sou ascendente virgem, eu fui uma mãe muito crítica, então eu tenho muita consciência disso e recolhi num determinado momento da vida, Que bom. mesmo como psicóloga, a gente erra como mãe, porque Sim. o complexo materno é muito forte, então eu recolhi num determinado momento, a tempo deles conseguirem cuidar deles, mas isso é muito importante que as pessoas percebam o que é a crítica. A crítica é cruel. É Cruel. Ela cruel. diz ao outro que você não pode ser do jeito que você é. Então, para mim, não existe crítica construtiva. E Concordo. o BIT vem trabalhando muito bem isso, essa intolerância com o outro, do jeito que o outro é de verdade. E isso é uma projeção, né, Rosângela? Quer falar bem curtinho? Não sei se dá para falar curtinho disso, mas o que que é Sim, projeção? Porque essa é uma sim. palavra que vem da psicologia e a gente às vezes usa até inapropriadamente, nós terapeutas florais. Explica rapidinho, assim. Sim, Pode usar o sim. exemplo da intolerância, se você Sim. quiser. A projeção é quando é o mecanismo mais popular do ego. Então, o ego usa muito a projeção porque ele não lida, ele deixa passar um conteúdo do seu inconsciente, dele próprio, mas não lida. Joga no outro, escolhe um bode expiatório. A projeção precisa de um bode expiatório, que é o espelho, que você falou agora há pouco. Precisa de alguém que vai segurar o inconsciente do outro. Então, na projeção, é uma flechada de raiva, assim. Nossa Senhora. Muita raiva, muita raiva. Dói até no coração, não Nossa, dói? foi. Sim. Vou passar um Mas floral aqui no meu coração. o Oregon Grey que ajuda bastante, né? Olha, eu Então, pus esse daqui, eu pus a Daguerreáquia, também pode ser, sim, né? sim, pode, muita raiva, Daguerreáquia, floral muita do bucho australiano. angústia, sim, muita mágoa. Então, é jogar o teu inconsciente em cima do outro e não aceitar que aquilo é seu. É muito injusto com o outro, porque você sobrecarrega alguém com um conteúdo seu. Então, aquilo que você vê no outro e não suporta, e eu falo isso muito dos filhos e das filhas do pai e da mãe, as filhas do pai, muito decididas, impulsivas, elas atraem o filho da mãe, que é alguém mais sensível. Ele não é lento, paradão, ele é sensível, ele é o dono do mundo interno, ele elabora emoções, ele digere. As filhas do pai não, mas aí elas vão lá e não suportam lidar com esse feminino deles, com essa sensibilidade deles. Então, elas atacam e chamam eles de trouxa. Eu acho que esse é um exemplo que acontece muito. Chamam de trouxa, de paradão, de lento, porque eles não têm o impulso do masculino. O masculino fica com elas, eles são femininos, mas elas não conseguem lidar com o feminino deles, com a sensibilidade deles, porque está indisponível nelas. Elas só projetam neles a raiva dessa sensibilidade, que está completamente indisponível nelas. Então, eu acho que é isso que acontece também nos relacionamentos pais e filhos, aquele filho que não consegue ir para a vida, eu considero talvez um filho que recebeu muita projeção. Tá? A grande dor dos relacionamentos são as pessoas não saberem o mal que faz uma projeção sem o recuo dela. Terminam casamentos, os relacionamentos pais e filhos são repletos de briga, então a projeção ela coloca no outro a responsabilidade desse outro cuidar de um aspecto meu que está muito inconsciente e eu não quero lidar. Então, tudo que eu vejo no outro e que me irrita muito, em excesso, repetidamente, eu preciso trazer para mim. E me perguntar o que é meu aqui. Que é uma pergunta que eu faço muito na terapia. Tem certeza que isso é do outro? Isso pode ser seu? Então, eu tento sempre fazer o recuo da projeção para que as relações possam de verdade acontecer. Maravilhoso. E quando a gente não dá conta de perceber que aquilo era nosso e projeta, aquilo tende a cindir, você se divorcia do filho, você não se divorcia, mas da outra pessoa, você se divorcia, passa um pouco de tempo, você casa com outro igual, disfarçado de outra coisa, Igual. né? Porque quem escolhe é o inconsciente. É. Outro dia me mandaram uma mensagem no direct muito interessante. Rô,
mas não vai me dizer que eu sou obrigada a ficar num relacionamento que eu não quero, com vícios, porque vou atrair outro. Eu falei, não, você não é obrigada a ficar nada em nenhum relacionamento. Claro. E se você cuidar de você, você É. atrai outra, atrai o mesmo aspecto, mas um pouco mais suave. É, Mas é isso, um isso. pouco mais suave, porque a gente vai se trabalhando, mas isso é Sim, só para os que se dispõem de mangas arregaçadas a exato, olhar para dentro. Tinha um exato. professor, tem um professor queridão, querido, o produtor dos florais da Holanda. Não sei se você Sim. chegou a fazer os cursos dele, Não, você me Rosângela. falou uma época que eu devia fazer Ah, muito você ia pelo gostar. conteúdo. É, ele é muito bom e ele falava e fala ainda que agora ele não tem mais vindo para o Brasil e infelizmente não vai estar na nossa conferência internacional. Mas o nome dele é Bram Sim, Zalberg sim, sim. e ele falava várias coisas a respeito dos espelhos, das projeções, de como funcionam essas relações muito cheias de projeção. Mas tinha uma coisa que ele falava que era ótima, que eu não sei se ele criou, se ele trouxe de algum outro lugar, mas ele falava assim: quando você vai lá no espelho do seu banheiro, da sua Sim. casa, como uma figura, isso, né? Uhum. E você vê lá que tem uma espinha. Então você pega o potinho do creme secante de espinha e você vai passar aonde? Você vai passar. Ixi, acho que deu outra travadinha, Rô. Oi, Deu? Não, voltou. tá tudo bem? Voltou. Sim, Então, voltou, você voltou. vai passar o creme no espelho ou você vai passar em você, na sua espinha? Né? Então, a Isso. consciência de que você vai curar e transformar e modificar em você. O outro tem muito pouco a ver com isso. Ele está só fazendo um favor de estar ali para que Sim. você tenha consciência desse monte, dessa carga, desse peso emocional. Emocional, exatamente isso. Ele está te ajudando numa dieta de alma, como é o nosso É tema aqui. Ele isso está fazendo, mesmo. e você está fazendo o mesmo para o outro, né? É, O passeio é sempre. uma troca realmente mútua, né? Então, os dois estão fazendo, tirando o excesso, né, Cíntia, daquilo Sim. que não foi cuidado. Eu digo que a terapia floral, para mim, ela tira o excesso. Eu Que acho que lindo isso. logo na primeira fórmula, eu dou uma fórmulazinha muito básica quando o pessoal começa. Na primeira fórmula, eu vejo que a pessoa já volta com uma respiração mais harmônica, numa troca, Olha, né? A respiração é troca, né? A pessoa vem com uma respiração mais harmônica, né? Tem ali um dar e receber que já começa a ser possível, porque houve uma dieta de alma, houve ali uma tirada de um excesso que estava demais, ou de pensamento, ou de raiva, né? Eu pouco uso floral de raiva, mas eu trabalho muito a raiva o tempo todo. Então, assim, eu vejo que a terapia floral faz essa dieta de excessos. sabe que às vezes eu acho que a gente, nós e os nossos clientes, enfim, é uma coisa do humano, a gente se agarra nessas emoções mais pesadas, é como se elas até nos ajudassem a nos mantermos ancorados, né? De alguma maneira, a gente se agarra nelas e a gente preferia que aquilo não saísse do lugar, né? Não mexe não, não mexe Sim, não, né? Isso é sim. difícil a gente perceber essa paralisia emocional na qual a gente entra e a gente fica muito tempo carregando isso, né, Rosângela? Sim, fica. Porque Ou estragando as relações. eu acho que, exatamente, eu acho que os casais se separam, sim, Tiago. Você falou estragando as relações. Os casais se separam muito mais por não cuidarem do recuo das projeções do que realmente por algum outro problema. É. Né? E como você falou, vão atrair de novo. Claro que vão. O ego não participa disso. O parceiro só chega quando o ego está cochilando. Né? O ego não participa. Ele realmente fica fora dessa escolha. É uma escolha da sombra. É uma escolha dos complexos. Então, vamos nos atrair de novo e vamos sofrer de novo. Né? É como se você não quisesse olhar para dentro. Aquilo de alguma maneira, te estrutura. Mas só que a metade da vida, e aí tem a metade da vida do Jung, ele vai dizer assim, não vai continuar assim. Não vai continuar assim. Você vai precisar olhar. Você vai precisar dessa dieta de alma. Uhum, Você está com uhum. excesso de medo, você está com excesso. O medo, você perguntou, a primeira emoção é o medo, mas logo em Isso. seguida entra a raiva.
A raiva, quando o bebê chora, o bebê está morrendo de raiva, né? Morrendo de raiva. Entrou ali Marte já para dizer assim, cara, nós chegamos, agora nós vamos ter que lutar, vamos entrar numa batalha aqui pela nossa sobrevivência. Então, assim, tem um excesso de raiva que a projeção vai o tempo todo tentar mostrar isso, que tem muita raiva inconsciente. E vai A acabar raiva fazendo. do bebezinho e a raiva da mãe, né? Porque eu tô Sim, até pegando a camomila aqui, quando sim. a gente, quando tem uma historinha, quando a minha filha era pequena, tinha uns 3 anos, a gente foi para uma fazenda de uma amiga super querida que tinha tido um bebê. E o Uhum. bebezinho dela chorava muito, chorava muito. E a Paula ficava andando na frente da porta do quarto do bebê, ia e voltava, lidando com aquilo, né? E aí chegou uma hora que ela falou para mim: eu já sei, mamãe, por que que ela tá chorando tanto. É porque ela acabou de nascer e ela ainda não acostumou. Porque a gente precisa acostumar com a carga emocional que existe só porque a gente encarnou. Porque tem a nossa, que a gente nem tem égua ainda e não entende nada, só tá sentindo aquele negócio. Tem a da mãe, tem a do pai, tem a do entorno, né? Então a camomila é um floral da Califórnia, camomile, Sim, ajuda a gente a lidar com isso, né? sim. As pessoas acabam. Exatamente, tem a mãe que mudou a vida dela para sempre. Ela saiu Pois de é, filha para acabou. mãe. É, Né? Ela saiu de filha para mãe, acabou. Né? A mãe dessa nova mãe sabe que a filha dela nunca mais vai estar tão disponível assim para ela como antes. Então tem é. aí uma mudança de vida total, Nossa, né? é. E que as pessoas acham que a mãe tem que ser perfeita. Mas vamos voltar ao nosso assunto, senão a gente vai enveredar no outro assunto. Cíntia, a camomile eu adoro, porque a camomile ela é muito indicada também para TPM, né? Por causa dessa instabilidade É. emocional muito da mulher, né? Dos humores femininos, né? Sim. Dessa nossa enorme sensibilidade que vai fazer a gente. Quanto mais instável estamos, mais raiva inconsciente temos. Uhum. A raiva dá essa instabilidade. A raiva que o pessoal diz assim, Rô, isso eu não quero lidar. Ok, não quer lidar, nenhum relacionamento pode ser abusivo, mas está ali o tempo todo É. vindo a consciência numa instabilidade de humor, numa reatividade enorme, num descontrole emocional, que às vezes você olha e diz assim, a sombra tomou posse desse ego. Então, é uma coisa que a camomile ajuda, mas ajuda muito. É um floral É. que realmente. Eu acho que é um floral. A Califórnia é feminina, né? Eu, depois de algum tempo, descobri por que eu adoro a Califórnia, por que eu quis ser professora da Califórnia. Eu sou uma filha da mãe que trabalha muito com o feminino, então eu não podia escolher outro sistema. É o sistema dos Tinha que ser a lírios, Califórnia. tinha que ser a camomile, né? É um sistema para quem É. quer realmente tirar o seu feminino da sacola, né? Eu estava pensando, essa coisa que você falou da gente na meia-idade, que o Jung fala, Sim. que aí você tem que lidar, né? Eu estava pensando em nós meninas na meia-idade, a gente Sim. acumula uma gordura aqui nessa região no meio do tronco, onde antes vivia uma cinturinha, né? Agora Aham. vive um pneuzinho. É. Um belo pneuzinho, E sim. aí, o Steve Johnson, ele falava que essa é uma região, não só na mulher, né? Mas é que agora nós estamos falando do feminino, mas o Steve Johnson falava que essa região relacionada aqui, principalmente relacionada ao segundo chakra e tal, é uma região onde a gente acumula essas emoções. Sim. Essas emoções com as quais a gente escolheu não entrar em contato. Tipo, agora não estou preparada Sim. para isso. Como Sim. se a gente não respirasse porque a gente não vê o ar, né? A Sim. gente lida com as emoções, mesmo que a gente não as veja, o tempo inteirinho. E se você não olha para elas, elas regem a sua vida, né? Sim, sim. E a partir da meia-idade, essa gordurinha abdominal, né? Aqui no nosso, justamente na nossa zona criativa, na nossa área É, criativa, o útero, ovário, né? é, Mostram. Eu sempre acho, Cíntia, que a metade da vida, e principalmente a partir dos 50 anos, ela é extremamente criativa para a mulher.
Eu também acho. Acho. É o lugar, tanto que me deram aí um vídeo da Fernanda Abreu, que eu vou postar esses dias. Ela Ah, falando que 60 anos para ela é a melhor fase da vida dela. Então, assim, mas para mim começa a partir dos 50. Eu não vou dizer que é a melhor fase da nossa vida, mas é a fase mais criativa. é muito criativa. Eu A gente concordo não pode totalmente. parar. A gente não Não, pode parar. A gente tem que criar projetos novos. Eu é, digo que filhos não são só filhos. E essa gordura, essa cinturinha aí que salta aos olhos nosso no espelho de todo mundo, essa cinturinha aí tem jeito de ser melhor cuidada, né? tem, Então a gente tem. vê que é o que o Jung fala, a vida acontece no inconsciente. Não tem É. vida fora do inconsciente. O que tem fora do inconsciente é controle, É, né? É uma tentativa de deixar o inconsciente calado, coisa que não vai acontecer a partir da metade da vida. Então, Cíntia, eu acho que se tem uma gordurinha abdominal, se o nosso corpo muda na metade da vida, ok, mas vamos nos perguntar o que falta fazer. O é, que eu não fiz ainda, né? E a é isso gente, eu, mesmo. você, a gente viu quanto eu vejo você aí num trabalho imenso para trazer consciência e comunicar a terapia floral e como você se adaptou à Foi, demanda da pandemia. Eu foi vi, mesmo. assim, É. né? E você estava fazendo falta, você não aparecia. Né? Assim, aparecia mostrando os florais, mas não mostrando a sua fala, a sua comunicação, a sua casa de gêmeos, né? Então, eu acho que isso, Gêmeos Sagitário, que é um propósito, eu acho que todos nós tivemos que nos adaptar e criar mais, e vamos cada vez criando, porque essa pandemia vai sempre exigir que fique um bom aprendizado de que a vida precisa ser criada e recriada o tempo todo. É, Não tem querida. jeito, É né? isso mesmo. Mas só com contato com o mundo inconsciente. Com o ego, 5%, não. É isso mesmo. E É aí só a com gente contato estava com a lá na gente. raiva. A gente estava lá Isso. na Vamos raiva. voltar, vamos voltar. Pronto. Sim, a raiva é uma emoção extremamente destrutiva. Ela avisa que fomos invadidos e que ficamos impotentes, não conseguimos lidar. Ela se disfarça de depressão, de tristeza, de bondade Hum, excessiva, tá? Ela e a culpa formam uma dupla. Às vezes você reage a uma pessoa, reage muito, reage sempre, e aí você se culpa, ou seja, aquela reatividade, aquela raiva está a serviço de uma culpa muito inconsciente. Então você vê que é uma dupla seríssima na metade da vida. Raiva e culpa, né? Depois da raiva vem a culpa, né, Cíntia? Porque, aham. né, se a gente usar um pouco do Freud, a gente sabe que quem culpa muito, a criação do nosso superego com o tempo vai fazer com que a gente comece a se culpar muito, a se cobrar muito, a se exigir muito. Então, depois da raiva vem a culpa. Essa e a culpa é uma Eu história. quero. Eu vou mostrar dois florais, mas eu só queria falar Sim, uma coisa engraçada, mas muito boa que eu li esses dias, num desses posts divertidos de Instagram, que sim. dizia assim: liste, faça uma lista de 10 nomes das pessoas que você mais ama. E aí, na sequência, dizia assim: vamos ver quanto tempo demora para você se incluir na sua lista. Nossa! Não é pouca coisa isso, Não. né? Não é Olha pouca. como a gente. Não, Eu vou sim. fazer um post disso essa semana, Faça viu? um Eu post, preciso faça, porque achar de merece. novo o post para poder dar referência. Ainda não achei, por isso que ainda não fiz. E eu Sim. queria falar de dois florais da Califórnia. Quando você fala disso, dessa culpa, dessa raiva, alguém falou aqui da Black Eyed Susan, mas eu não estou conseguindo ler. Então, Black Eyed Susan é o floral que ajuda a gente a parar de negar, pelo menos, né? Ajuda a gente a levar a luz da alma, vamos dizer assim, lá para esses recônditos, aonde essa turminha toda se reúne, essa gangue toda se reúne e fica criando a sua vida, né? Então Exato. levar essa luz da consciência para lá e fazer uma parceria com esse pessoal aí. E aí, vamos combinar. E essa outra Aham. lindeza aqui Sim. chama fúcsia. São dois florais da Califórnia, Black Eyed Susan. Isso aqui é pura luz, né, Rosângela? Isso é pura luz. A Isso gente já vê aqui, pela. A gente já entra no a arquétipo dela só de assinatura. olhar para ela. A assinatura É dela é pura perfeita. luz. Isso aqui é coisa que tem que viver Sim, perto da gente. sim. E Tem esse sim. outro ser aqui, da última vez que eu tive lá na Califórnia,
Eu até perguntei para a Patrícia Kaminski, que é a produtora desses florais, qual que é a diferença dos dois, porque Sim. eu vi eles muito parecidos no efeito, mas são flores absolutamente diferentes. Era Diferente, bem diferente. improvável que eles fossem realmente parecidos. E Sim. essa aqui, ela faz justamente o movimento contrário. Ela ajuda você a permitir que essas emoções mais densas, mais pesadas, possam vir à tona, possa trazer à luz. Olha que coisa! Você Sim. leva a luz com uma e traz para a luz a outra flor, né? A fúcsia, Sim. né? Mas precisa de um preparinho essa aqui, né? Sim, precisa de um colchãozinho, né? É. Sim. A Black Eyed Susan, eu acho que aquele próprio gestual dela já conforta, porque aquelas pétalas É. amarelas dizem assim: você vai entrar em contato com a sua sombra, que é esse miolo escuro, né, É. preto. Você vai entrar em contato com a sua sombra, mas você vai trazer conteúdos dela caindo fichas, porque esse amarelo do mental, né, Cíntia, É. amparando a chegada dos conteúdos mais difíceis de lidar, né? Ela é muito delicada no tratamento, muito, para mim, muito Olha delicada, que né? coisa preciosa que você está trazendo, né? Um insight seu a respeito dessa questão do mental. E é aí Sim, que ajuda a gente a construir esse nosso vocabulário emocional tão necessário, né? A exatamente. Tem que vir para o linguagem. mental. Tem que vir para o mental para ser comunicado, né? Tem que cair É. ficha, O né? mental é recurso que nos foi dado, é instrumento que nos foi dado. Não é para Sim, reger a vida, mas isso. ele nos serve muito bem, né? Exatamente. Ele ajuda muito no contato com o inconsciente, né? É. Muito. Uhum. Mas ele não pode servir de controle, de racionalização, de convencimento ao outro, não, isso não, né? Isso não. Sim, querida. Sim. E aonde vamos agora com essa raiva toda? Com E essa a culpa toda? Porque eu a já tô ficando culpa, com raiva aqui. com raiva, né, Cíntia? Olha, eu uso essas duas essências e uso muito o Scarlet Monkey Flower também. Ah, o Não sei se Scarlet. você, Eu se não, eu você... trouxe a Pink aqui. Não tô nem Ah, tá, achando ela agora. tá, Caramba. tá bom, Eu tá trouxe bom, a Pink Monkey Flower, que é tá. a irmãzinha da Scarlet Das Monkey caras. Flower, Sim, que são todas, olha que interessante, são todas primas da Mimulus, do Floral tá. de Bach, que Fala fala de muito novo. especificamente de medo e aqui fala mais de vergonha, né? Sim, E sim, aí a gente tem que pensar como o medo tá na base disso tudo aqui. Você falou lá no começo dessa live, né? sim. Não Como tem. o medo está na base disso tudo. E aí a gente usa essa familhinha, essas priminhas, essas monkey flowers, todas elas, para Sim, lidar com isso, sim, com os resíduos todos que foram se formando, se acumulando a partir daquele medo original, né? sim. O medo original, ele vai permear a vida da gente toda, principalmente aqueles que se viram muito privados de afeto, né? A ansiedade, por que errou? O pessoal pergunta muito, por que uns têm mais ansiedade do que o outro? Porque aquele que tem mais ansiedade do que o outro, ele está fazendo um bloco de concreto entre consciente, o ego, né, e o inconsciente. Ele não quer lidar porque ele tem medo de sucumbir a esse medo, né? De não suportar sentir o medo que foi enorme. A nossa criança guarda todas as vivências dela. E aí, Freud e Jung dizem assim, não vai ficar guardado. Só espera a metade da vida que a gente vai ver como é que isso vai ser atualizado. E vai ser atualizado, né, Cintia? Sim. Afinal de contas, nós precisamos nos tornar quem somos. Então, muito ansioso, a pessoa é muito ansiosa, a pessoa pode ter guardado muita raiva. Uhum, uhum. Tá? Ela sentiu um medo enorme e a raiva veio em seguida, como a raiva é um aspecto de força, de vontade e de ação, a raiva entra aí dizendo assim, cara, tu vai segurar a onda, tá? Entra o Marte, nosso mapa astral. Uhum. Tu vai Sim. segurar essa onda, nós vamos conseguir. E aí, eu vejo as pessoas muito ansiosas, com muito medo de sentir raiva. Então, você vê que acaba, Cíntia, que todas estão ligadas. E os junguianos tratam as emoções como caminho na metade da vida. Esse é o autoconhecimento. Que Uhum. autoconhecimento a gente vai fazer se não for o de conhecer as nossas experiências e saber como nós nos sentimos lá atrás e o que está fazendo falta na nossa vida É, hoje. As pois pessoas é. adoecem porque falta
pedaços delas nas histórias, né? Tem um vazio ali, que não foi preenchido. Sabe que o vazio é de emoções. o Steve Johnson, ele falava isso é dessa história desses cursos todos que a gente fez ao longo da nossa formação, né, Rosângela, de terapeutas florais. Sim, O sim. Steve Johnson, que era o produtor das essências do Alasca, faleceu há poucos anos atrás, ele falava que a gente tem que ocupar o nosso espaço de direito, né? Como alma ocupando o espaço de direito aqui na encarnação, que quando você não ocupa o seu espaço de direito, outras energias ocupam, né? E aí entram vírus, bactérias, mutações das suas células que começam a fazer coisas que você não tinha combinado com elas, né? Sim, Cíntia. E aí você usou uma palavra. O Jung, ele formou a teoria dos complexos, que são os nossos traumas, usando as palavras dos pacientes. Ele diz assim, fale a primeira coisa que vem à sua cabeça quando ele mostrava alguma coisa, a sua mente quando ele mostrava alguma coisa. E aí você usou, eu pego muitas palavras do meu pessoal no consultório, né? Para devolver a eles como forma de consciência. E aí você usou uma palavra muito, muito importante, direito. Direito. Sim. Ocupar o seu lugar de direito. Não ocupamos o nosso lugar de direito quando são pessoas que têm muita culpa inconsciente. Porque, Cíntia, medo todos nós temos, raiva todos nós temos, culpa, todos nós passamos por alguma sensação de rejeição, por uma sensação enorme de solidão, de desamparo, todos nós, essa é a nossa história. Não tem nada, ninguém viveu uma vida feliz lá atrás. A nossa criança era muito. Tinha um ego muito pueril para conseguir achar que estava tudo bem. Ela não conseguiu vivenciar isso, né? Por melhor que nossos pais tenham tentado ser. Sim, então, sim. O problema é o quanto isso está inconsciente. Você não tem direito, você não é merecedor de nada. Quando você tem uma culpa enorme inconsciente. E aí você chega e diz assim, não, né? Culpa não precisa nem ir, nem precisa. Culpa eu não tenho. Como não? Se ela é um complexo, se ela é um arquétipo, se ela... a dor da humanidade é uma dor de culpa, se a Igreja Católica fez a gente se sentir o tempo todo pecador, né? Se Eva está aí guardada dentro da gente, pecou legal, né? Mas quando a igreja falha, o pai e a mãe fazem, né? Exato. Se a igreja falhar, não tem importância. Rosângela, o pessoal aqui está pedindo se você pode falar o que você ia dizer, e aí eu, sem querer, te cortei, da Scarlet Monkey Flower. Você quer falar um pouquinho dela? Eu vou ver se eu acho a foto aqui, peraí. Tá. A Scarlet Monkey Flower é aquela pessoa que diz assim pra gente, como eu tenho raiva? Eu sou uma pessoa boa, eu não tenho raiva. Isso eu já escutei no consultório. Como eu tenho raiva? Oh, nem fala isso, eu sou uma pessoa boa. E é uma pessoa que explodia, era uma pessoa de uma irracionalidade. A gente precisa ter cuidado com a nossa irracionalidade, é muito feminina, é muito da nossa Lilith no mapa astral. Eu sempre peço, sempre olho para meus, sempre peço e olho nos mapas dos meus pacientes e pergunto onde está a sua Lilith, porque ela é um feminino irracional e ela também está dentro dos homens. Né? Então, claro, é arquétipo. Então, eu não estou falando de gênero, estou falando de feminino. De ser humano, né? Sim. Então, e aí o que é a Scarlet e a Fúcsia junto, e aí, claro, com um colchãozinho bem legal, porque não, né? A terapia floral é amor, né, Cíntia? Terapia querida, floral não é pau na mesa, não. De jeito nenhum. É puro amor, são as flores, gente. Terapeuta floral não diz assim, ó, deixa que eu vou resolver o teu problema. De jeito nenhum, porque terapeuta floral, nós não temos problema, e terapeuta floral precisa, como psicólogo, sermos femininos, acolhedores. Acolhedores. Né? Então, é nessas horas que a gente volta para Mariposa Lily, né? Exatamente, Mariposa Lily mesmo, né? Então, a Scarlet Monkey Flower, ela avisa dessa negação à raiva e desse personagem bonzinho que eu criei num dos meus cursos, a Bondadolândia, né? Que é aquela pessoa que mora numa cidadezinha onde só ele não existe. Né? Existe a vontade do outro, existe a demanda do outro, existe fazer o outro feliz, existe a falta de tempo para ele, mas existe um tempo enorme para o outro. Então, essa é a Scarlet Monkey Flower. O Centauro, para mim, entra muito, né?
O Sim. cêntalo é o floral do bonzinho, é o floral do capacho, é o floral de quem não diz não, e a metade da vida, gente. Ela vai obrigar a gente a dizer não. E aí o povo diz assim para mim, mas eu me sinto culpado quando eu digo não. E aí eu pergunto, mas como é que você quer cuidar da sua culpa sem se sentir culpado? Olha aí, Cíntia, como essa dieta de alma é difícil. Como é que o pessoal quer mágica, quer que caia né? Dieta é difícil, de alma Sim, não ia dieta. ser melhor, né? Olha, eu não tenho a foto da Scarlett Gostei Monkey dessa, Flower. Cíntia. Eu Sim, não tenho gostei dessa. não tenho a Sim, foto da Scarlett Monkey Flower, sabe por quê? Eu dou as minhas fotos para os meus pacientes e sim, essa é daquelas que a gente toda hora dá para o sim, paciente levar para dá, casa, depois eles dá. trazem, mas ela não tá Aham, aqui. Eu tenho a sim, purple e tenho a pink, tá bom, sim, gente? sim, isso, é Mas tudo ela da mesma é família. parecida, o formato é parecido, mas ela é vermelha. Vermelha, tem Ela é uma boca aberta. vermelhona. Ela É, fala, ela grita a raiva dela. Não grita é, assim, ela grita. E é isso vermelho, mesmo. né? Ela Vermelho, realmente combina muito bem com a fúcsia. sim, Isso mesmo. com colchãozinho. Um colchãozinho. Com colchãozinho. Queridíssima, a Diga. gente está bem chegando pertinho do fim. A É. gente falou de muita coisa, Falamos, né? acho que sim, A né? gente Acho falou que de sim. muita coisa importante, bonita, Sim, e eu queria saber se você quer deixar um recado final, porque sim. eu tenho um medo que não é da criança interior, é da Certo, adulta certo. interior, que é do Aham. Instagram podar a gente no Toda, fim. ele corta, gente, Eu ele tenho esse corta, medo, sim. então eu não Sim, deixo chegar lá assim nos últimos sim, minutinhos, porque eu sim. não quero que isso aconteça de nenhuma forma. Então eu Certo, gostaria de certo. saber se você quer deixar um recado final seu no seu dia da psicóloga Sim, sim, e aqui como terapeuta floral também, porque você é sim, as duas coisas e sim, sim. eu tô muito honrada. Foi Aham. maravilhoso conversar com você. Foi Obrigada. maravilhoso conversar Eu com você. também. Para Eu mim, também. pessoalmente, Sim, né? sim, eu E eu sei. espero que as Obrigada. pessoas tenham recebido isso, Sim, né? E que aproveitem isso como na sua profissão, atuando com os pacientes e para si aham. mesmos, porque Sim, tá todo mundo na mesma lida, né? sim. Não é só o paciente. Sim, Cíntia, eu também me sinto muito honrada de estar aqui dividindo com você esse espaço, honrada pelo seu convite. Eu acho que você sabe, eu sou uma terapeuta floral apaixonada pela terapia floral. Eu Vou sei. voltar a dar os meus cursos de Califórnia, Por mas favor. sim, possivelmente gravados agora, né? Não tenho Aham. intenção de voltar presencial. E eu acho que a terapia floral ela é um recurso indispensável, né? Como psicóloga mesmo falando, mesmo que o meu conselho não permite, mas eu sempre fiz um tratamento de psicoterapia semanal e um Separado. tratamento de terapia floral Isso. quinzenal, né? E nunca tive problema. Então, assim, não é reconhecido por ele, mas é um recurso, como eu disse, ela suaviza emoções, né? E eu acho que as pessoas precisam usar mais os florais, né? Precisam conhecer mais os florais, precisam ter a ajuda de um terapeuta floral, que é muito, muito bom, porque o ego É. sabota muito, né? É. É muito importante que tenham. Então, assim, a terapia floral é parte do nosso processo de individuação. Isso E ele mesmo. ajuda muito, ele dá um up na história da pessoa, né? E É. com muita delicadeza, porque é uma terapia, como nós falamos agora, é uma terapia de amor, né? É uma terapia de cuidado. A gente sabe lá nos nossos documentos da terapia floral que ele educa as emoções, né? Então, assim, faz a gente sentir as emoções com mais leveza. Então, a terapia floral, ela mais do que nunca, ela precisaria, né, nesse momento de pandemia, de fechar fronteiras, de cuidar É. mais do nosso espaço sagrado, do direito a ele, de nos apropriarmos de quem nós somos, a terapia floral é um recurso importantíssimo para que a gente possa usar e usar cada vez mais, né? Eu quero lhe dar parabéns pelo seu trabalho de divulgação do Muito floral, obrigada. como você trouxe isso, né, para todos nós, eu acompanho, vejo as Obrigada. suas lives, então, assim, como você traz isso para a gente, como isso vai trazendo consciência às pessoas. Os meus cursos Sombra têm sempre floral. Então, Querida, quer falar dos seus cursos um pouquinho? Aonde as pessoas acessam? Eu gostaria de te dar esse sim, momento para falar dos seus cursos. sim.
Os meus cursos estão sendo vendidos online, como eu falei, agora todos serão online, né? Então, a gente tem ali culpa, medo, amor, ansiedade, amor, raiva. Eles trazem toda eu venho comunicando um Jung muito prático, né? Eu não sou a Jungiana acadêmica, eu sou Jung da vida do dia a dia, para que você olhe todos aqueles conteúdos, aqueles conceitos profundos dele, agindo toda hora na nossa vida, toda hora na nossa vida. Então, os cursos estão ali disponíveis no link da minha bio e eu acho que trazem também muita consciência, porque a dieta da alma precisa, né, dessa consciência do que está em excesso. Né? Pode usar o nome, viu? Já fica dado para você, se você quiser. Obrigada, tá obrigada, bom? Obrigada, Cíntia. Beijão, minha querida. Grande, Beijo para todo mundo que veio aqui, esses seres das flores que estão aqui com a gente. Adorei. Obrigada.